com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Vinte e 26. Olha, o Fernandes. Aí sim, Fernando. Só os membros não batizados tá ganhando hoje. Muito bom, parabéns. Mais um. 2. Olha, a Júlia. Vai ser bom para você ler, Júlia. Não batizada. Próximo. E o próximo? É o suspense. 40. Não? Próximo, Júlia. 22. 22. Foi você, Rubem? Sério? Aqui, ó. Foi você. 6. Oh! Ela tava doida. Pera, eu acho que aqui é ou é 6. Ih, veio 2 pessoas agora. Ixi. Agora. Ela chegou primeiro, ela disse. Ai, gente. Mas é isso, muito obrigado a todos. E agora vamos louvar o nosso Deus. Vamos cantar com todo entusiasmo, em adoração e louvor ao nosso Deus. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja
centro, seja tudo a todos nós. Estamos diante do Rei do Universo. Ele é o centro de todas as coisas. Cante. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e operando quem impedirá. Ó guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós a glória a Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós a glória a Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Que Cristo seja o centro, o personagem principal da sua e da minha vida. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e cantar a nossa música tema, Jesus Venceu? Lá na cruz, há poder que vence a morte. Lá na cruz, a certeza do perdão. Em Jesus, a completa liberdade. Não há mais condenação. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Os anjos celebram com grande alegria, triunfam a vitória.
Boa noite. Um feliz sábado a todos vocês. Nós temos, nesse momento, um momento especial de oração, né? Essa caixinha ela ficou durante todos os dias da semana ali na entrada do nosso espaço aqui de reunião, né? Do nosso salão, e muitos pedidos de oração foram aqui depositados. Nós vamos orar por esses pedidos e vamos também orar por um motivo especial nessa noite, como temos feito todas as noites. Antes da oração, eu gostaria de fazer a leitura de um verso bíblico que está em Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14. Diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. O motivo de oração que nós temos hoje, pelo qual nós vamos orar hoje, é pela libertação. A libertação, em especial, dos vícios que nós temos. Todos nós temos algum vício que precisamos vencer. Vício é uma coisa que a gente esconde bem, não é uma virtude de forma alguma, muito pelo contrário, né? É justamente o contrário da virtude. Mas todos nós temos lutas que precisamos vencer. E, nesse momento, nós vamos orar pedindo a Deus a libertação desse vício. Deus conhece essa dificuldade que você enfrenta, que está no seu coração. E, nesse momento, nós vamos nos ajoelhar e pedir a Deus que, assim como Ele prometeu nos libertar do pecado, Ele vai nos libertar desse pecado em especial. Querido Pai, somos gratos a Ti por mais uma oportunidade de estarmos reunidos. Obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua morte salvífica, Pai, que trouxe salvação e libertação a todos nós. Nesse momento, nós pedimos de uma forma especial que aquele que venceu a morte, que promete nos libertar do pecado e do mal, nos liberte nesse momento dos vícios, das lutas, das dificuldades, os pecados acariciados que nós temos no nosso coração. Que o Senhor ajude a vencer. Sabemos que somos fracos e não podemos nada sem Ti, mas porque o Senhor venceu, nós também podemos vencer. Confiante nisso, nós suplicamos que o Senhor continue conosco, não porque merecemos, mas nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Um sábado abençoado a todos vocês, feliz, e que você possa, nesse momento aqui, ter uma comunhão com os seus irmãos, com os amigos, uma comunhão com Deus. Alguém que está para morrer, qual será o pensamento dessa pessoa? É difícil, eu acho que ninguém nunca vai saber. Alguém pode relatar alguma coisa que alguém disse, mas ninguém pode ler pensamentos. É muito complicado. Alguém que está no corredor da morte e que está preso e vai morrer daqui a algum tempo, ele pode ocupar os seus pensamentos pensando na última refeição que ele vai fazer. Nós temos alguns países que têm pena de morte, né? Os Estados Unidos, em alguns estados, têm pena de morte. E lá o prisioneiro pode fazer a escolha da última refeição que ele vai comer antes de ser submetido mesmo a uma cadeira elétrica, a uma injeção letal, a uma cadeira de... Bem, há uma forma de morrer que é prevista. Algumas caixas pretas que a gente descobriu nos últimos anos que eram laranjas, né? Nunca foram pretas, né? Elas registraram as últimas palavras de alguns pilotos, mas a gente sabe as palavras, a gente não sabe o que vai na cabeça. Aí você deduz que o que ele falou é o que ele estava pensando, mas não necessariamente.
Eu pensava que as pessoas, quando estavam morrendo, um piloto de avião que ele sabia que o avião ia colidir com o solo, ou com algum objeto, algum prédio, alguma coisa, uma montanha, que as últimas palavras dele fossem: Senhor, me salva, né? Mas eu já ouvi alguns palavrões. O cara ia bater o avião e ele falou um monte de palavrão. Quer dizer que a cabeça dele é cheia de palavrões? Não. Então é difícil a gente saber o pensamento de alguém que está para morrer mesmo. É óbvio que eu vou falar nessa noite da morte de Jesus. Mas a morte de Jesus, e eu quero mostrar, ela não foi a morte de um mártir. Jesus não era um mártir. Jesus não era uma vítima. Eu estava até conversando com o Julian agora há pouco aqui, e eu assisti, quantos aqui assistiram aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né, do produtor, do diretor, lá, o cineasta Mel Gibson? Eu gosto do filme em alguns aspectos dele. Quando ele enfatiza muito a questão do sofrimento físico, é claro, ele até consegue tentar traduzir isso para o sofrimento psicológico. Mas o sofrimento de Jesus nem foi um sofrimento na área da mente. Claro, ele sofreu, ele suou gotas de sangue no Getsemane, ele é açoitado, chicoteado. Bem, há uma ênfase muito grande no sofrimento físico, o que, na minha visão, desvirtua o pensamento de quem está assistindo o filme. Porque quando você vai para a Bíblia é muito clara em mostrar que o problema residia em uma coisa espiritual, chamada pecado. Vocês vão ver que ao longo dos textos que a gente vai abrir em alguns textos. João capítulo 2, verso 4. A gente depois vai abrir em João capítulo 7, verso 30, capítulo 8, verso 20, capítulo 12, versículos 23 e 27, João capítulo 13, verso 1, João capítulo 17, versículo 1 e João capítulo 19, dos versos 28 ao 30. Gravou, né? A gente vai abrir nesses textos hoje. E você vai perceber que a construção do pensamento joanino, ele tem um objetivo. O título da mensagem é Chegada a Hora. E vocês vão ver, esses textos que eu vou abrir com você, com exceção do último texto de João 19, do verso 28 ao 30, todos eles vão falar que é chegada a minha hora. É chegada a minha hora. Existem outras passagens, eu poderia abrir com você em João capítulo 5, capítulo 4. João capítulo 4, no versos 21 e no verso 23. Eu poderia abrir com você em João capítulo 5, versículos 28 e 29. E esses versos que eu estou citando aqui, eles são versículos que também falam da chegada de uma hora, mas não é a chegada da hora de Jesus. João 4, 21 e 23 fala que é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e essa hora já chegou, o verso 23 fala. Mas está vendo que fala da chegada da hora, mas não é a chegada da hora de Jesus. É a chegada de uma hora que foi resultado da hora de Jesus. Se você abrir em João capítulo 5, versos 28 e 29, você vai descobrir que lá o texto fala que é chegada a hora daqueles que estão dormindo, dos mortos, quando ouvirem a voz, vão ressuscitar. Veja, a ressurreição daqueles mortos em Cristo é o resultado da chegada da hora de Jesus. Eu não vou abrir nesses textos hoje, nesses dois que eu mencionei. Lá também está dizendo que é chegada a hora. Mas os textos que eu vou abrir com vocês aqui são os textos que falam que é chegada a minha hora, Jesus fala. Que fazem referência a uma hora especial. E eu quero abrir com você, primeiro texto, João capítulo 2, verso 4. João 2, verso 4.
João 2:4. Jesus chega no casamento em Caná da Galileia e ele fala para a mãe dele, para a mãe dele, essas palavras. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. De que hora que Jesus está falando? Por que ele chega para a mãe dele e a mãe dele faz um pedido razoável? Filho, acabou o vinho. Na verdade, a mãe dele sequer faz um pedido. Ela apenas constata um fato. Se você ler o verso 3 aqui, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas, aí o verso 4 fala: mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. E aí, quando a gente lê isso aqui, a gente pensa assim: Jesus está falando que ele tem um momento certo para fazer o milagre. É verdade. Mas o texto é dúbio mesmo. E é de propósito. Porque ele está falando do momento de resolver o problema daquele casamento. Mas ele está dizendo da solução de um problema muito maior do que simplesmente o vinho ter acabado numa festa de casamento. Ele está falando da solução do problema do mundo. É isso que ele está dizendo. E quando ele fala de chegada da minha hora, ele está se referindo à questão da hora de ele ser glorificado. Isso aqui é muito importante. Vocês vão ver que o Evangelho vai desenvolver essa ideia de Jesus ser glorificado. E o que é Jesus ser glorificado? O que foi a glorificação de Jesus? A glorificação de Jesus tem a ver com a morte dele, com a ressurreição dele e a exaltação dele. Morte, ressurreição e exaltação. Morte você está cansado de ouvir e ver nos filmes. Ressurreição também você já viu. Exaltação tem a ver com o fato dele ser entronizado no céu. Quando o sacrifício foi aceito. Foi o momento em que ele foi reconhecido diante dos anjos, como sendo superior aos anjos. Então isso é a glorificação de Jesus. Capítulo 2, verso 4, Jesus diz aqui: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. E parece até que Jesus foi mal educado. Jesus não foi mal educado. Jesus é um cavalheiro. Jesus é polido. Jesus tem as palavras calibradas. Mas a mãe dele também não pode interferir na agenda dele. E a gente aprendeu essa semana que se nem a mãe de Jesus pôde interferir na agenda dele, ela não pôde e ela não pode interferir na agenda dele, quem somos nós? Qual é o líder religioso que pode dizer: eu determino? O milagre não tem hora para acontecer. A agenda de Jesus não é afetada pelas minhas palavras, como se fossem um mantra que despertam um Deus que está adormecido. Isso não existe. Próximo texto aqui, João capítulo 7, versículo 30. João capítulo 7, versículo 30. João capítulo 7, versículo 30. O texto diz assim: e quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. João capítulo 2, verso 4, o próprio Cristo diz: mulher, que tenho eu contigo, a minha hora ainda não chegou. O capítulo 7, verso 30 aqui é uma conclusão. Os guardas queriam prender Jesus aqui, e o texto fala que ele não foi preso porque ainda não chegou a hora dele. Há um tempo determinado para isso daqui. João capítulo 8, versículo 20. João capítulo 8, versículo 20.
Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Então a gente vê aqui várias vezes o texto dizendo que a hora de Jesus ainda não havia chegado. E que hora é essa? A hora dele ser glorificado. Não havia chegado. João 2, verso 4, João 7, verso 30, João 8, verso 20. Não chegou a hora dele ser glorificado. E quando a gente vai aqui para João capítulo 12, João capítulo 12 agora, versículo 21. Versículo 23, desculpa. João 12, versículo 23. João 12 está depois de qual capítulo? Depois do 11, muito bem. Vocês estão conseguindo pegar o meu raciocínio, isso é bom. Porque é uma lógica que a gente não para pensar. É verdade. O que tem no capítulo 11? A ressurreição de Lázaro. Depois que Lázaro foi ressuscitado, você vai perceber que Jesus vai mudar o discurso dele. Olha que curioso aqui, João 12, verso 23. O texto diz assim: então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Mudou o discurso. Até o capítulo 11, Jesus falava: não é chegada a minha hora. Mas ele chega aqui, ele fala: é chegada a minha hora, a hora do Filho do Homem ser glorificado. E é curioso que a ressurreição de Lázaro, ela despertou, ela chamou a atenção. E se você ler esse contexto aqui, dessa fala de João 12, 23, você vai descobrir que Jesus fala isso dentro de um encontro. Ele se encontra com os gregos. E se você não lê isso em lugar nenhum. Os gregos aqui não necessariamente quem nasceu na Grécia. Na verdade, João usa a palavra gregos aqui, na verdade, para substituir a palavra gentil. Claro, aqueles homens possivelmente tinham como língua materna, porque o grego na época do Novo Testamento era uma língua internacional, é como se fosse o inglês nos dias de hoje, talvez até muito mais utilizada do que o inglês nos dias de hoje. Funcionava como essa língua internacional, e muitos desses aqui que se aproximaram de Jesus eram estrangeiros, é isso que o texto está dizendo. Eles se aproximam de Cristo, Jesus tem um encontro com eles, e eles falam assim: nós queremos ver Jesus. Eles chegam para os discípulos aqui, eles chegam para André, para Filipe, e eles dizem: nós queremos ver Jesus. E André e Filipe se aproximam de Jesus, e eles ouvem da boca de Jesus, Jesus se dirige a eles e diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus, intencionalmente, ele muda o discurso que ele havia feito anteriormente, antes da ressurreição de Lázaro, dizendo: não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. E aí quando ele ressuscita Lázaro, ele percebe que a ressurreição de Lázaro chama a atenção de várias pessoas, inclusive de estrangeiros que estavam ali, e ele percebe: é o momento de transição aqui. João 11 funciona como uma espécie de dobradiça no texto. Se você vê aí na Bíblia, o Evangelho de João tem 21 capítulos. Qual é o meio do Evangelho? É o capítulo 11. É esse divisor de águas. É essa dobradiça dentro do quarto Evangelho que divide o livro dos sinais. E talvez só vai entender isso aqui quem veio durante toda a semana. O livro dos sinais e agora o livro da glória, que é a segunda parte do livro de João. E Jesus chega ali e fala: é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Isso aqui é muita coisa. Isso aqui é uma coisa grandiosa. Olha só o verso 27 aqui.
Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Jesus não foi uma vítima. Às vezes a gente tem a ideia, e os filmes, e os pregadores, e os sermões passam uma falsa ideia de que Jesus é um coitado. Olha lá como ele está apanhando, olha como é que ele está sofrendo. Não, gente. Não é essa a intenção de Jesus. Ele não é isso. Ele não é uma vítima dos romanos. Ele não é uma vítima do julgamento do Sinédrio. Não. Não foi Pilatos. Foi por causa de Pilatos. Não, não foi. Ele sabia que aquilo ia acontecer. Na verdade, os açoites foram requintes de crueldade para que ele não concluísse a obra. Houve um tempo em que o diabo queria matar Jesus. Quando ele era pequeno, ele utilizou uma instrumentalidade humana chamada Herodes. E Herodes mandou matar os meninos que haviam nascido de 2 anos para baixo. Houve um tempo em que o diabo quis matar Jesus. Mas houve um tempo em que o diabo não queria que ele morresse. Aquelas chicotadas, aquelas ofensas, aquela humilhação, era para evitar que ele chegasse a ser o sacrifício perfeito. O diabo, na verdade, não queria que Jesus chegasse lá, ele queria que ele desistisse. Porque uma coisa que a gente fica pensando assim, Jesus está falando que é chegada a hora, é chegada a hora. Na nossa cabeça, a gente está pensando assim, é chegada a hora porque ele teve uma missão aqui na terra e ele veio cumprir essa missão, então está chegando a hora do fim dele terminar a missão. Mas a gente não pode limitar a ação de Jesus apenas aqui na terra. Jesus já se preparou para esse momento, sabe desde quando? Desde quando o pecado surgiu. E quando foi que o pecado surgiu? Bem, a gente não sabe. Onde o pecado surgiu, a gente sabe. E não foi no Éden. O pecado surgiu, nem foi no céu. O pecado surgiu no coração de um ser criado por Deus. E esse ser que foi criado por Deus, no coração dele surgiu o pecado. O pecado é inexplicável. Aliás, se alguém conseguir explicar o pecado, vai conseguir justificá-lo. Impossível justificar algo que Deus não criou. Pastor, mas você disse que Deus criou aquele ser. Sim, Deus criou aquele ser. Mas Deus não criou o pecado no coração dele. E às vezes tem gente que não se contenta com essa minha resposta, sabe? Fica assim, tentando achar. Você nunca vai achar. Aliás, você nem sabe o nome desse ser. Eu não sei o nome desse ser. Ninguém nem sabe o nome dele. É Lúcifer, pastor? Não, que Lúcifer nada. Vai lá na Bíblia, você não vai achar. Lúcifer é uma tradução. Você vai para o hebraico, o nome dele está lá, Hillel. Mas não é o nome dele. É uma referência ao tipo de ser que ele é, um ser de luz. Por isso que é Lúcifer. É um ser de luz, mas não é o nome dele. A gente nem sabe. Sabe, às vezes a gente tira conclusões precipitadas a respeito de muita coisa. Achando que a gente tem as respostas. Não, o pastor Antônio ele não tem as respostas, mas eu sei, eu tenho as respostas. A gente não tem. A gente não tem as respostas. Então a gente tem que lançar a mão de uma coisa chamada humildade. De reconhecer que a gente não sabe tudo.
Mas quando a gente olha aqui para o texto e a gente vê Jesus falando, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, e depois que ele realiza o maior sinal que ele realizou já, enquanto esteve aqui encarnado nessa terra, que foi a ressurreição de Lázaro, ele muda o discurso e ele começa a dizer, é chegada a hora do Filho ser glorificado. Quando o pecado surgiu lá no céu, Jesus já estava preparado para essa hora. O pecado não pegou Deus de surpresa. E o pecado surge juntamente com o plano de criação desse planeta. A gente não sabe exatamente quando Deus intencionou criar esse planeta, mas chegou um momento em que ele quis criar. E ele reuniu a Trindade para criar. Ele se reúne com ele mesmo. E ele discursa, ele conversa, ele arquiteta, ele planeja. E Lúcifer está lá, olhando, talvez de braços cruzados, porque ele era realmente o principal dos anjos. Ele era o líder dos anjos. E ele olha para tudo aquilo e ele sente uma ponta de inveja de Jesus ali naquele momento. E ele começa a pensar, Deus cria leis que a gente não pode obedecer. Ele começa a fazer aquele argumento que eu citei para você, do argumento ad hominem, esse argumento filosófico. Ele começa a usar contra Deus, ele fala, Deus é tirano, Deus é mau, Deus cria, Ele cria seres, Ele quer que esses seres obedeçam a uma lei que é impossível de ser obedecida. E o que está em jogo, na verdade, aqui, e eu falei sábado para vocês, qual foi o propósito da vinda de Jesus? Uma galera por aí, crente, está com a ideia na cabeça de que Jesus veio para salvar você. A resposta está certa, porém está incompleta. Jesus não veio apenas salvar você. Aqui a gente separa os meninos dos homens. Aqui a gente entende porque que a gente é adventista do sétimo dia. Porque quando a gente lê João 3,16, e você já leu João 3,16 em algum momento da sua vida, ou pelo menos você já ouviu João 3,16 em algum momento da sua vida, ali está a resposta. O texto é muito claro, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está vendo, pastor? Está ali a resposta. Ele veio para que aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas você esqueceu de ler um texto antes. O texto diz, porque Deus, o Pai, amou ao mundo de tal maneira que deu Jesus. Jesus veio para salvar o pecador, sim ou não? Sim. E também para vindicar o caráter de Deus. Jesus veio mostrar que Deus ama. A acusação que Lúcifer fez no céu para Deus foi a acusação de que ele era tirano. A acusação de que ele havia criado criaturas que não conseguiriam obedecer à sua lei, que a lei de Deus era impossível de ser obedecida. E quando Jesus veio, ele veio para mostrar, é possível. E sabe quando o mundo evangélico malha e fala assim, a lei foi abolida na cruz? Ao contrário. Jesus foi para a cruz porque existe uma lei. E se essa lei fosse abolida, ou pudesse ser abolida, Jesus nem teria ido para a cruz. Porque a lei de Deus, ao contrário do que a mente estreita de muita gente pensa, não é um conjunto de regras. A lei de Deus não é um ajuntamento de ética, de moral, não. A lei de Deus é reflexo do caráter do próprio Deus. Você olha para a lei e você entende quem é Deus. A lei dele reflete quem ele é.
A lei não tem nada a ver com pode e não pode. A lei tem a ver com quem Deus é. E Deus não pode voltar atrás na sua palavra. Deus, Ele disse que se pecar, vai morrer. E o ser humano pecou. E o ser humano tinha que morrer. Aliás, era impossível ao ser humano não morrer. E quando eu digo de morte, eu não estou dizendo da morte física que você vê no caixão, num velório, no cemitério. Não é isso. Eu estou falando de morte eterna. Eu estou falando de morrer para sempre e deixar de existir. De extermínio pleno e completo, sem esperança de ressurreição. Jesus, quando veio aqui, Ele veio aqui para cumprir a exigência da lei. Eu quero ler um texto aqui, um texto que está no livro O Desejado de Todas as Nações. Ellen White escreveu: a lei requer justiça, vida justa, caráter perfeito, e isso não tem o homem para dar. Não pode satisfazer as reivindicações da santa lei divina. Mas Cristo, vindo à terra como homem, viveu vida santa e desenvolveu caráter perfeito. Estes oferece Ele como dom gratuito a todos quantos o queiram receber. Sua vida substitui a dos homens. Assim obtém remissão dos pecados, de pecados passados, mediante a paciência de Deus. Mais que isso, Cristo lhes comunica os atributos divinos, forma o caráter humano segundo a semelhança do caráter de Deus, uma esplêndida estrutura de força e beleza espirituais. Assim, a própria justiça da lei se cumpre no crente em Cristo. Deus pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus na cruz é o nosso substituto. Quando você olhar aquele homem, ou as cenas dele dependurado entre o céu e a terra, abandonado de Deus e dos homens, aquele ali é o seu substituto. Jesus tomou o seu lugar. Jesus morreu lá para que você viva, para que eu viva. Isso é uma questão legal. Legal do ponto de vista jurídico divino que eu estou dizendo. A lei exige que sangue seja derramado. Não há remissão de pecados sem o derramamento de sangue. É por isso que ele morre. É a vida dele ou é a sua. Ele é o seu substituto. Na cruz do Calvário, o pastor Amin Rodor escreveu, jorrou o sangue de 7 partes do corpo de Jesus. Das mãos dele, em substituição ou em remissão pelas escolhas erradas que fazemos, pelas decisões equivocadas que tomamos. Dos seus pés, para a remissão dos caminhos tortuosos pelos quais andamos. Das suas costas, em remissão aos fardos que todos nós levamos. Da sua fronte, em remissão aos pensamentos pecaminosos que nutrimos. E do seu coração, perfurado por uma lança romana, em remissão aos amores errados que todos nós nutrimos. Quando olhamos para ele dependurado entre o céu e a terra, abandonado dos homens, temos a tendência de olhar
este é o Filho de Deus. Errado. Errado. Esse sou eu. Esse é você na cruz. Jesus nos substitui ali. Mas ele morre a morte que você deveria morrer. O capítulo 13, verso 1 fala: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo-os amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 17, versículo 1. João capítulo 17, versículo 1. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. E a glorificação de Jesus tem a ver com a morte dele, tem a ver com a ressurreição dele, e tem a ver com a exaltação dele. E eu quero ir com você aqui para o último texto dessa noite. João 19, versos 28 a 30. João capítulo 19, versículos 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Interessante que Jesus cumpre à risca o texto. A mente de Cristo está encharcada das Escrituras. Ele está morrendo, na cruz ele se lembra da mãe. Ele fala: mamãe, está aqui o seu filho. João, está aqui a sua mãe. Jesus se preocupa no último minuto de vida dele. Ele está morrendo, ele está sofrendo, mas o sofrimento maior de Jesus não é o físico. Ele está preocupado com a separação do Pai. E não me perguntem como é que um Deus pode morrer. Mas Jesus se separa do Pai quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E essa é a segunda morte. A segunda morte é a ausência total de Deus. Nem o diabo sabe o que é isso. Ellen White escreveu que quando aconteceu o dilúvio, Deus não autorizou que o diabo saísse do planeta Terra. Deus deixou ele lá, no meio dos elementos em fúria. E o diabo, ela diz, temeu pela sua vida. Você já parou para pensar um ser espiritual achar que vai morrer? O diabo achou que ia morrer no dilúvio. Mas sequer o diabo sabe o que é viver sem a presença de Deus. E eu não estou falando nenhuma heresia antes que você pense: o pastor está sendo herético aí, porque o diabo não desfruta da presença de Deus. É claro que não. Todo mundo desfruta da presença de Deus, porque não existe vida sem Deus. Você está entendendo? Isso é uma coisa para romper a nossa cabeça. Então como é que Deus não mata o diabo logo, não destrói, não acaba com o mal? A gente teve essa semana, ou essas 2 últimas semanas, exemplos dantescos do que uma humanidade desumanizada pode fazer. E todo mundo querendo encontrar a solução do problema. Tem gente que fala: não, o problema é o armamento. O problema é porque não se respeitam as diferenças. O problema reside nessa teoria crítica aqui. O problema é porque o ser humano, economicamente, financeiramente, é desprovido de recursos. Gente, que loucura é essa? Pelo amor de Deus, que loucura é essa? A culpa reside no pecado. E o problema é que a gente gosta dele. Uma pessoa que pega uma machadinha na mão
e vai tirar a vida de crianças de 5 anos de idade, numa creche. Você acha mesmo que existe alguma coisa de humano nessa pessoa? Essa pessoa é escrava de Satanás e ela escolheu isso. Antes que você pense que ela é uma vítima. Ela não é uma vítima. Ela não é uma vítima da sociedade. Ela não é uma vítima de um plano político que deu errado. Ela não é uma vítima porque o pai e a mãe trataram assim, porque nasceu em tal lugar, porque não teve acesso à educação. Não, pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça. Essa pessoa escolheu o mal. E por que Deus não acaba com o mal de vez? Porque se Deus destruísse o diabo, é possível que muita gente ficaria do lado do diabo. Se Deus tivesse exterminado o diabo no céu, é possível que teria gente hoje defendendo o diabo. E se Deus matar o diabo hoje, é possível que alguns de vocês que estão aqui vão ficar do lado do capeta e vão defender ele ainda. E desculpa a minha indignação, porque isso aqui não é teatro. É que eu estou indignado com o mundo. A minha natureza é pessimista. Eu, Antônio, eu sou pessimista por natureza. E eu não vejo muita coisa boa no ser humano. Mas eu estou fazendo uma leitura à luz das Escrituras. Lê o raio-x que a Bíblia apresenta do ser humano. Você não vai encontrar coisa boa. Você não vai encontrar coisa boa. O ser humano é mau. Deus, quando leva Jesus ao sacrifício perfeito, Ele está querendo mostrar para você e para mim quão mal é o mal. Dizem que as bombas atômicas que explodiram em Hiroshima e Nagasaki, elas sequer tocaram o solo. Elas explodiram antes de tocar o solo. Mas é muito interessante que, enquanto aquelas bombas foram construídas, até o momento em que elas estavam nos aviões, até o momento em que elas foram lançadas, até o momento da explosão, aquelas bombas eram uma potência. Elas tinham um potencial que não tinha sido revelado até aquele momento. Quando elas explodiram, a humanidade descobriu o poder de uma bomba atômica. Nós não sabíamos o que era aquilo até Hiroshima e Nagasaki acontecerem. Nós tínhamos isso no mundo das ideias. Alguns engenheiros tinham colocado no papel, mas sequer os engenheiros que projetaram aquelas bombas sabiam de fato o poder explosivo real daquilo ali. Até hoje pessoas colhem consequências daquilo. Até hoje. As bombas eram uma potência, até o momento em que elas se tornaram um ato consumado. Sabe quando é que o mundo, o planeta, descobriu que o mal é tão mal? O mundo descobriu a malignidade do mal quando Jesus morreu na cruz. E é isso, esse é um dos aspectos que Deus espera que você pense. Não é ter dó de Jesus. Oh, tadinho, bateram nele. Não pode ser isso. Ele se voluntariou, ele falou, foi para essa hora que eu vim. Ele estava pensando nisso daqui desde que o mal surgiu no céu. Você está entendendo? O plano da redenção está estabelecido desde antes da fundação do mundo. Isso é bíblico, está na Bíblia, é texto bíblico. Desde antes da fundação do mundo, Jesus já tinha se voluntariado a morrer. Ele não é um mártir, ele não é uma vítima, ele é um substituto.
Ele substituiu você. Aquela morte era para ser sua, era para ser minha. E seria uma morte não de remissão, seria uma morte de extermínio para nós. Mas ele vem vindicar o caráter de Deus, mostrar que Deus é amor. Ele vem dar um tapa na cara da humanidade, que acusa a Deus de tudo. Interessante que Deus não existe, mas quando acontece uma tragédia, Deus é o culpado. Deus não existe para muita gente, mas quando acontece uma tragédia, Deus é o culpado. Os seres humanos são irresponsáveis. A gente precisa reconhecer a gravidade da nossa doença. E que a gente não vai conseguir curar a nossa doença com uma aspirina. A gente tem um câncer, e o nosso câncer é terminal. A gente precisa de um milagre. Nem sequer uma intervenção invasiva, cirúrgica, vai resolver o problema. A gente precisa de ressurreição espiritual. O texto bíblico diz aqui que Jesus, ele fala, o texto fala, é muito interessante o texto, ele fala, do capítulo 19, verso 28, fala, depois vendo Jesus que tudo estava consumado. Essa é a mesma palavra que ele fala, está consumado. É muito curioso. Ele fala assim, ele viu que estava tudo consumado, aí ele fala, está consumado. A palavra que aparece aqui, que ele brada, o está consumado, é uma única palavra no grego. Tetelestai. Essa palavra tetelestai, ela vai aparecer de formas diferentes nos textos que a gente já leu. Quando a gente leu lá o capítulo, por exemplo, capítulo 17, né? Vou pegar aqui. A gente leu o verso 1, mas aí o verso 4, ele fala assim, ó, eu te glorifiquei na terra, realizando, essa palavra realizando, cumprindo em algumas Bíblias, é a mesma palavra. Aliás, a mesma raiz da palavra tetelestai. É o verbo teléo. Teléo é o verbo para cumprir. Quando ele fala está consumado, né, está cumprido, está feito, está realizado. Aí você vai lá para o capítulo 13, verso 1, que a gente leu lá o 13, verso 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa palavra fim aí é a palavra telos, que é a forma substantivada do verbo teléu. O verbo cumprir, o verbo cumprir, tem a sua forma substantivada com o verbo telos. Porque dali vem a ideia de teleologia, né? Não teologia. Teleologia, que é a ideia de uma finalidade, né? Algo que tem um objetivo. Algo com um objetivo. Jesus veio aqui para cumprir a vontade do Pai. É isso que ele veio fazer nesse mundo. Ele veio cumprir a vontade do Pai. Por isso que quando na cruz ele brada, tetelestai, está pago, está feito, está cumprido. Não que é uma agenda que a gente está ali seguindo. Por exemplo, bota no dia lá, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Aí você vai lá e dá o check, né? Feito. Não é isso. Mas é no sentido de que a hora que ele tanto aguardava, ele conseguiu cumprir. Ele veio aqui para viver uma vida justa. Ele veio aqui para ser o seu exemplo, sim, mas ele veio aqui para substituir você. Antes de Jesus ser o seu exemplo, ele é o seu substituto. Ele veio para te substituir. E eu quero terminar com uma imagem que está aqui. 21h04. O texto diz aqui para mim, do capítulo 19, que Jesus disse, tenho sede. E deram a ele vinagre para beber. A tradução não é das melhores.
mas deram a Jesus, na verdade, foi um vinho de, sei lá, 5ª categoria. Um vinho azedo. A gente pensa no vinagre, a gente pensa no nosso vinagre, né? Mas o nosso vinagre pode ser de uva, pode ser de maçã, pode ser de cereais. Aquele vinagre ali era um vinho azedo. Era um vinho que muitas vezes eles utilizavam para tratar um ferimento. Algumas vezes eles faziam uso desse vinho, os soldados, quando assim, não tinha mais nada, ou eles já tinham bebido tudo que era bom, e aí como o gosto já não estava, o paladar já não estava tão apurado, eles faziam uso daquele vinho ali. Mas é um vinho de 5ª categoria, mas é um vinho. É interessante que o último ato da humanidade para com Jesus em vida foi oferecer para ele um vinho de péssima qualidade. Jesus, quando começa o ministério dele aqui, o ministério público, ele transforma água em vinho. Aquele vinho, certamente, é o puro suco da uva. O puro suco da uva, sem nenhum teor de álcool. Nada de álcool. E quando o mestre Sala, lá, o servente responsável pela festa, ele bebe, ele fala assim, geralmente a gente oferece o melhor no começo, e aí depois, no final, a gente vai servindo. Quando todo mundo já está com o paladar contaminado, a gente vai servir o pior. Mas interessante, nessa festa aqui estão servindo o melhor por último. Jesus oferece para a humanidade o melhor. A humanidade oferece para Jesus o pior. Na cruz, nós temos o melhor de Deus e o pior do homem. Na cruz, a justiça foi cumprida. Na cruz, as exigências da lei foram atendidas. Na cruz, paz foi nos entregue. O salmista diz que a justiça e a paz se beijaram. Nós podemos entender que quando Deus exige algo de nós, na verdade Ele antes já ofereceu. O texto de Ellen White é muito claro. O texto diz que a lei requer justiça, vida justa, caráter perfeito, e isto não tem o homem para dar. Você está entendendo? Deus não está exigindo de você justiça. Você não pode dar justiça. Você não pode dar vida justa, caráter perfeito. Impossível você fazer isso. Não há espaço para meritocracia no reino de Deus. Porque alguém poderia dizer assim, eu poderia facilmente dizer, Senhor, eu sou mais justo do que aqueles irmãos que eu falei hoje lá. Porque olha só, quantos versos de cabeça eu decorei. Quantas passagens, quantos textos eu já decorei. Senhor, eu sou muito bom mesmo. Eu acho que eu estou levando essa vida justa e esse caráter perfeito aqui. O texto é muito claro. Isso não tem o homem para dar, ninguém pode dar. Deus não vai olhar e falar assim, ó, o Antônio, ele andou aí 1 milha a mais do que a maioria, então eu vou dar uma medalha de honra ao mérito para ele, no mínimo isso. Não. Hoje entrando aqui, 21h09, eu vou terminar. Hoje entrando aqui, o Ari chegou para mim, e aí ele brincou comigo sobre a questão o comandante chegou, né? Aí ele falou das divisas, porque você foi militar ou você foi policial, né? Durante muitos anos, né? E aí eu disse para ele uma coisa, eu falei assim, ó, no exército de Cristo, todo mundo é soldado raso. Não tem general 4 estrelas.
Não tem. Ninguém pode se sentir maior ou melhor. Justiça não é algo que Deus exige de você, é algo que Ele oferece para você. Olha Abraão. Deus chega para Abraão no capítulo 15. E o texto fala lá no capítulo 15 de Gênesis que a justiça foi imputada, foi colocada em Abraão. E é só no capítulo 17 que Abraão vai ser circuncidado. Então as obras não nos salvam. As obras revelam que fomos salvos. A ordem dos fatores altera o produto. Um salvo vai dar demonstrações através das obras de que foi salvo. Mas alguém que faz obras pensando em ser salvo é como aquele jovem intérprete da lei que pergunta para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde: ame a Deus e ame ao seu próximo. Faça isso e você vai viver. Pode, Ari. Fique em paz. O coração de Lúcifer. É um mistério. Mas foi uma escolha, porque o que acontece é o seguinte: a gente tem uma resposta que chega perto, mas ela não responde tudo, que é o seguinte: Deus colocou no coração dos seres criados, todos, anjos e seres humanos, uma coisa chamada livre-arbítrio. O que é essa palavra difícil, livre-arbítrio, essa palavra composta aqui? O poder da escolha. E ele escolheu aquilo. Exatamente. Todos nós aqui. Todos nós nascemos pecadores. Quem nasceu sem pecado, na verdade, quem foi criado sem pecado foi Adão e Eva. Os únicos dois seres humanos que foram criados sem pecado. Depois que eles pecaram, aceitaram o pecado aqui na terra, todo mundo que nasceu nesse pequeno planeta azul em rebelião já nasce pecador. Aí você vai falar assim: mas uma criança, pastor, um bebezinho que não sabe nada, é um pecador em potencial. Lembra das bombas? É um pecador em potencial. É a morte. Ele vai morrer também. Se ele não aceitar... Não, nós temos a escolha de aceitar Jesus, de receber Jesus. Deus deu uma válvula de escape. E ninguém que nasceu nesse pequeno planeta azul em rebelião até hoje pode dizer: eu não tenho culpa. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, do verso 18 em diante, ele fala assim, que todos os seres humanos são indesculpáveis, porque Deus deu uma revelação para eles também. Eles podem não ter conhecido Jesus, mas eles conheceram a revelação que Deus deu, uma revelação chamada natureza. Deus é possível de ser encontrado nas coisas criadas. No caso do índio, por exemplo. Ninguém pode dizer: eu não tenho culpa. Somos indesculpáveis. Alguém pode dizer assim, tem gente que fala: pastor, eu nem quero ouvir o que você tem para dizer, porque aí eu vou me tornar culpado. Doce ilusão sua, você já é culpado. Mas eu quero enfatizar aqui o poder da redenção. A morte de Jesus é para que você tenha vida, e vida em abundância. Pastor, mas eu só posso oferecer o vinagre, porque é o que eu tenho. Pois bem, diga para Deus: Senhor, transforma isso como o Senhor transformou aquela água em vinho. Transforma esse vinagre em suco de uva. A gente não tem que pedir para Deus: Senhor, eu estou precisando de
uma cura, eu estou precisando de... Claro, você pode orar por isso, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: mude o seu discurso de tornar a sua oração um balcão de negócios com Deus. E diga para Deus: Senhor, eu estou precisando de nascer de novo. Eu estou precisando dessa transformação, dessa mudança de vida. Que Deus abençoe você. E eu queria que você se levantasse aqui, porque a gente vai cantar o hino final, Jesus venceu. Mas eu gostaria de que viesse aqui à frente quem ainda não foi batizado e gostaria assim de dizer: Senhor, eu quero ser batizado um dia. Eu quero ter os meus pecados perdoados pelo Senhor e eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu quero que você venha aqui à frente enquanto a gente canta essa música. Todos vamos estar de pé, levantados, mas eu quero que aquele que deseja, fala assim, ó, eu quero um dia me batizar. Vem aqui à frente e eu quero orar por você. Ó, já tem gente aqui, ó. Meu apelo é ruim, não é não? É ruim demais. É ruim demais, né? E ele confirma ainda. Mas olha, é Deus falando no seu coração, não sou eu não. É Deus falando no seu coração. Tem mais alguém que quer vir aqui? A gente vai cantar. Olha só. Só vir. Vamos cantar. A gente vai cantar e depois eu vou orar no final agora. Completa liberdade, não há mais condenação. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Os anjos celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou para ser o Salvador. Destruição, só a paz que nos traz a salvação. Esse amor tão sublime e sem igual nos dá vitória final. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo
vocês vieram aqui à frente. Isso demonstra que o poder não está em mim, está em Deus. Eu acho que eu sou bem atrapalhado para fazer apelos, eu tenho que melhorar isso nos meus sermões. Aliás, tenho que melhorar muita coisa, mas eu acredito que Deus chamou vocês. E eu vou valorizar a decisão de vocês, inclusive a decisão do Rubem. Mas vai chegar um momento que ele vai ser batizado, não vai ser agora, né, filho? Esperar um pouquinho mais, mas parabéns pela sua decisão, viu? Jesus vê sua sinceridade. E eu disse para vocês que eu venho chamando vocês à frente para ir preparando vocês para vocês entrarem no tanque batismal e não ficarem envergonhados, com tanta vergonha, tá bom? Um pouquinho de vergonha vocês vão ficar, mas eu estou preparando vocês para entrarem no tanque. Nem tanto agora, vai diminuindo. O coração de vocês é de Jesus, tá? Eu sei disso. E vocês já estão salvos em Jesus. O batismo vai ser uma declaração pública da fé de vocês. E a gente vai esperar um pouquinho por esse tempo, mas depois eu vou conversar com vocês para a gente poder marcar o dia do batismo. Não vai ser amanhã e nem depois, mas a gente vai marcar, tá bom? Esse ano ainda. O que vocês acham? Tá? O Rubem vai esperar mais um pouquinho, né, filho? Vai chegar a sua vez também, não é bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado. Essa semana foi maravilhosa. Eu gostei muito de ter estado aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vou perguntar, porque senão pode ser eu posso me envaidecer ou eu posso me entristecer, né? Então eu não vou perguntar quem gostou, fiquem tranquilos. Mas eu gostei muito de ter estado aqui com vocês. Amanhã a gente vai ter uma cantata de Páscoa, então eu não estarei pregando. Por isso que eu estou já, de alguma maneira, me despedindo aqui nessa semana com vocês. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Para mim foi enriquecedor. Eu espero que você também tenha sido ricamente abençoado. Muito mais do que informações. Eu acho que a gente teve uma experiência aqui de vida nesse lugar. Foi uma boa experiência, né? Foi uma boa experiência da gente ter descido para cá. Porque se a gente estivesse lá em cima, a igreja é muito grande. E você ia ter a impressão assim, nossa, a igreja está vazia. Aqui embaixo você tem a impressão, nossa, a igreja está lotada. E isso dá uma animada no pregador também, vocês podem ter certeza. A gente é abençoado também. Olha só, que bênção. Maravilha. Louvado seja Deus, Ricardo. Louvado seja Deus. Quem vai dar o estudo bíblico para o Fernandes aqui? Precisamos de alguém para dar. Aí, ó, tem gente disputando aqui para dar estudo bíblico para você. Você já está estudando a Bíblia já, não está? Já fez 2. Tá bom. Como é que é teu nome mesmo? Marley. Deus te abençoe, Marley. O Rubem aqui está desde pequeno na igreja. Ele está estudando, mas vai chegar um momento que eu vou estudar a Bíblia com ele aqui. Tá bom? A Rebeca também está estudando a Bíblia. Vou continuar estudando com ela, preparando ela. E quem mais quiser ser batizado esse ano ainda, fale comigo. E a gente vai providenciar uma forma de você estudar a Bíblia. Tá bom? Muito obrigado. Vamos orar? Eterno Deus, nosso Pai e nosso Rei, muito obrigado pelas muitas bênçãos, pelas pessoas que vieram à frente, porque o Senhor de alguma maneira traduziu as minhas palavras, que às vezes eu falto calibrar exatamente a minha fala, mas o Senhor sempre é um Deus misericordioso, inclusive com os pregadores. O Senhor alcança as pessoas mesmo quando a gente como pregador falha. Fica conosco nessa noite e traga-nos aqui amanhã cedo para juntos participarmos desta bela cantata de Páscoa e que ao voltarmos para casa tenhamos a proteção dos anjos e que possamos passar ali na mesa e termos um momento de confraternização, comendo algumas bolachas, algumas frutas e bebendo um chazinho quente. Fica conosco, é a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.